A paz do Senhor Jesus a todos. Bom é estarmos novamente juntos para meditarmos na Palavra de Deus, recebermos dele toda a orientação necessária para que a nossa vida continue prosperando, crescendo na graça e na sabedoria de Deus. Hoje eu quero meditar com vocês no capítulo 9 do evangelista Mateus, a partir do versículo 27, que conta a história de dois cegos, que diz assim aqui no versículo 27: E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhe: Crede-vos que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhe abriram. E Jesus os ameaçou, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. Mas eles tendo saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: Nunca tal se viu em Israel. Amém? Então este é a leitura que nós vamos meditar um pouquinho neste momento, para que o Espírito Santo nos dê discernimento de algumas coisas necessárias para que a gente viva com discernimento e entendimento de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de meditar com vocês é a causa da cegueira humana. É a causa daquilo que nós perdemos em algum tempo da nossa existência. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que o homem foi feito perfeito por Deus. Que Deus nos fez perfeito, nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas em algum ponto da nossa existência, ainda no jardim, nós nos perdemos da visão, nós nos perdemos da voz, nós nos perdemos da presença pela desobediência. Nós fomos desobedientes àquele que nos criou, àquele que nos fez. E a gente então perdeu todo entendimento de quem somos. E não sabemos quem somos, a gente não se enxerga. A gente pensa sempre que somos alguma coisa que na verdade não somos. Porque nós só vamos entender quem somos se nós nos aproximarmos daquele que nos criou, daquele que nos deu vida, que é Deus. Nós não temos vida fora dele. Ele é a única essência da vida na terra, fora da terra, aonde a gente pensar e imaginar. Ele é a vida. E somente junto dele nós temos ciência de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que ele é. E não sabendo quem é Deus, nós também não sabemos quem somos. E não sabendo quem somos, nós vivemos como um cego, perdido, sem enxergar a verdade, sem enxergar o caminho que nós devemos conhecer e viver. Então a gente vive realmente como tentando acertar, quando nós não conhecemos a Deus. Então nós vamos entender que Jesus Cristo, ele veio à Terra, ele veio a este mundo. E a palavra de Deus nos revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus veio exatamente para abrir os olhos do cego, para trazer uma visão de entendimento, de sabedoria. E nós vemos a profecia aqui, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, quando ele fala a respeito de Jesus que viria para fazer esse trabalho de restauração do ser humano, de fazer o ser humano enxergar realmente o caminho que Deus, desde o princípio, quis que fosse trilhado por nós, seres humanos. Então aqui no livro do profeta Isaías está revelado assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. O versículo 2:
apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Então nós vemos o quê? O papel de Cristo, o que Ele viria fazer à sociedade caída, sem vida, sem visão. Ele viria restaurar. Então nesta restauração, o homem se encontraria consigo mesmo em primeiro lugar, entendendo quem ele é, qual é o papel dele neste planeta. Mas só que isso não seria feito por si mesmo, seria feito por alguém que acabou de chegar, Cristo, o Filho de Deus. Olhando para Cristo, autor e consumador da minha fé. Olhando para Cristo, aquele que pagou o preço por minha restauração. Porque isso não foi barato. Ele pagou o preço na cruz. Porque não enxergando, não vivendo de acordo com a vontade de Deus que me criou, eu vivia em pecado, eu vivia fazendo a minha vontade e não a vontade de Deus. Eu estava perdido, eu estava sem vida, eu estava realmente vivendo para mim mesmo, dentro do meu egoísmo, dentro das minhas vontades. Mas Cristo veio abrir os meus olhos, abrir os olhos de uma sociedade perdida, de uma sociedade caída, de uma sociedade sem vida. Quando nós olhamos para Cristo, a gente se vê. E eu me vejo arrogante, presunçoso, mentiroso, cheio de mim mesmo. E eu preciso de cura. E só Ele pode dizer que Ele é o próprio remédio, que Ele é a própria vida, que Ele em mim pode transformar-me por dentro. E quando sou transformado por dentro, eu tenho um entendimento de que Deus é tudo na minha vida. Então, nesse entendimento, a sociedade inteira não enxerga sem Deus. Nós precisamos de Deus para ver. Ele é a lente suprema. Ele é a lente que dá entendimento. Ele é a lente que abre os nossos olhos para algo surpreendente. É uma mudança da água para o vinho. Antes eu enxergava a mim mesmo. Agora eu enxergo o meu próximo. Eu enxergo as pessoas. Eu começo a entender que eu não sou nada sem o outro. Que eu preciso do outro para caminhar seguro, com entendimento e com sabedoria de Deus. Então aqui nesse texto da Palavra de Deus que nós estamos meditando, nós vemos o encontro de Jesus com dois cegos. E eles clamam a Ele pela sua visão. Eles dizem assim: e seguiram dois cegos clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhe disse: vocês creem que eu possa fazer isso? E eles disseram: sim, Senhor. Meus amados, se um cego já não é fácil, já não é bom, imaginem dois. E muitas vezes em uma casa não tem apenas um cego, tem dois cegos. E a casa que vive dois cegos, imagine como ela é conduzida. Não tem orientação, cada um no seu mundo, no seu entendimento está certo. Ninguém tem razão, todos estão errados, porque olhem para o seu entendimento e cada um no seu entendimento tem razão. E muitas vezes isso acontece em uma família, isso acontece em um lar. Tem dois cegos vivendo junto, todos os dois têm razão, todos os dois querem que seja exercida a sua vontade. E por isso nada floresce, nada acontece de bom, tudo continua escuro.
Porque cada um quer fazer somente aquilo que lhe interessa. E isso não é bom. Porque quando a gente enxerga, quando nós temos a visão, nós sabemos o que é bom para o nosso lar. Nós sabemos o que é bom para a nossa casa. Nós entendemos de ajustes. Nós entendemos de coisas pequenas, de coisas simples, de coisas que precisa realmente enxergar para mudar. Porque enquanto isso não está acontecendo em nossos olhos, em nosso entendimento, nós estamos fazendo apenas a nossa vontade. E muitas vezes acontece isso em um casal. Um quer que a sua vontade seja respeitada profundamente, o outro também quer. E aí começam as diferenças, aí começa a acontecer as intrigas, aí começa a acontecer a falta de entendimento total. E isto gera discórdia, porque quando se enxerga a visão do outro, a gente consegue tolerar, a gente consegue ter paciência. A gente consegue amar, a gente consegue perdoar, a gente consegue andar, porque por mais difícil que seja a situação, você está enxergando e você vai conduzir o outro, você vai conduzir a outra pessoa com um entendimento claro, trazendo aos poucos uma revelação. A própria palavra de Deus diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Quem enxerga, entende. Quem enxerga, tem paciência. Quem enxerga, vê melhor. Quem enxerga, sabe o caminho. Então não vai atropelar, vai com segurança, vai com entendimento. Sabe, amados, nós precisamos entender que o pior cego é aquele que não se enxerga, é aquele que acha superior aos outros. É egoísta, pensa que é o único no planeta, que tudo é para ele e por ele. É aquele que, embora precisa dos outros para quase tudo, mas é mal agradecido. É aquele que só enxerga as coisas naturais e não sabe nada das coisas espirituais. É aquele que precisa ser conduzido, mas não concorda com seu guia. Então, este é o pior cego. É aquele que não concorda com nada. Ele acha que tudo que ele sabe é suficiente e importante, e que o outro ele não dá valor no que o outro quer lhe ensinar. Porque ele não entende, porque ele não sabe, porque ele acha que ele é bom demais. Este é o ignorante a respeito de tudo que existe. Ele é superior a tudo. Esse é o cego pior. Mas Jesus veio abrir os olhos daquele cego que quer ver. Então, se você entende que aquilo que você sabe não é tudo, peça ajuda. Senhor, abre os meus olhos. Peça ajuda àquele que sabe tudo, àquele que entende tudo, àquele que sabe do dia de amanhã, antes dele ser feito. Busque nele o socorro. Sabe, amados, nós precisamos ver mais. A igreja do Senhor precisa enxergar com nitidez. Nós precisamos deixar de lado o nosso achismo e buscar a verdadeira visão daquele que enxerga o nosso interior, daquele que te conhece e sabe quem você é. Diz para ele: Senhor, eu preciso ver quem eu sou, eu preciso entender para caminhar na obediência à Tua palavra. Ensina-me a ver como o Senhor vê. Eu quero enxergar como o Senhor enxerga, Senhor. Traga-me entendimento, traga-me sabedoria, traga-me a visão. Então esses cegos disseram para Jesus: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha visão. Isso é tudo. Crer que Deus pode mudar a sua visão a respeito daquilo que você acha que está vendo, daquilo que você acha que enxerga. Ele pode mudar a tua visão. E eles disseram: nós cremos que o Senhor pode mudar a nossa visão. Então Jesus tocou-lhe nos olhos, dizendo: seja feito segundo a sua fé. Se você crê que eu posso mudar a tua visão, eu vou mudar. Acredite. Jesus está dizendo isso para a gente. Ele pode mudar o nosso modo de ver, o nosso ponto de vista.
que a gente pensa muitas coisas, mas não é o real, mas não é a maneira como Deus está vendo, mas não é a maneira como Deus enxerga. Então nós precisamos enxergar a moda de Deus, enxergar dentro da sua ótica. Para que a nossa visão seja transformada, nós precisamos crer em Deus. Crer em Deus, crer que tudo é possível ao que crê. E orar todos os dias e estar disposto a enxergar de uma ótica diferente, a ver de um modo diferente. Tudo aquilo, porque o mundo é transformado diariamente e muitas vezes nós estamos fechados dentro de uma antiguidade tão longínqua que não nos faz bem nos dias de hoje. Nós precisamos renovar o nosso entendimento, como a palavra nos ensina, renovar a nossa mente para entender a boa vontade de Cristo para o nosso dia a dia. Estamos enfrentando dias difíceis, sim, dias de trevas, sim, mas nós muitas vezes estamos cheios de nós mesmos, vivendo, sabe, o mesmo que nós vivíamos antigamente e não nos renovamos para viver o dia de hoje. Deixa o Espírito de Deus conduzir você em um caminho novo, de paz, de alegria, de fé, de maturidade, trazendo uma segurança nova para você hoje. Sabe, só Ele pode trazer a visão correta do dia de hoje. Só Ele pode mudar o teu entendimento, só Ele pode trazer um novo tempo de aprendizado para que nós possamos caminhar como filhos e filhas de Deus nesta terra de trevas, enxergar o infinito, ver que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero orar para que os nossos olhos continuem sendo abertos a cada manhã, para que a gente enxergue aquilo que não enxergou no dia anterior, para que a gente veja o outro melhor do que nós mesmos, para que a gente possa compreender que nós precisamos uns dos outros, para vivermos melhores, como corpo de Cristo nesta terra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, meu Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos como igreja, venha abrir os nossos olhos como família, como casas, como aqueles que têm vivido, Senhor, o entendimento maior que o Senhor tem traduzido em palavras, para que os nossos ouvidos compreendam o que o Senhor está nos dizendo. Senhor, que os nossos olhos tenham clareza de tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando para vivermos um tempo de graça, um tempo de entendimento, um tempo de restauração, para que a nossa vida seja traduzida para o mundo como luz e esperança para todos. Amém.